Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje, Jornal Anhanguera, segunda edição comigo. Um prazer estar na sua companhia. E a gente começa destacando uma das festas religiosas mais tradicionais de Goiás, a Romaria de Nossa Senhora da Abadia de Muquem. É para lá que a gente vai ao vivo com o repórter Anderson Pansieri, que está no norte do estado. Boa noite, Anderson. E mereçamos também nós. Oi, Thaís, boa noite para todo mundo. Estou no povoado de Muquem, distrito de Niquelândia, 50 quilômetros aqui de Niquelândia. Dá só uma olhada, pessoal, começou agora a última missa desta sexta-feira. A igreja de Nossa Senhora, na verdade o santuário de Nossa Senhora da Abadia já está tomado de fiéis. Milhares de fiéis estão aqui agora, estão fazendo aí esse louvor. Dessa imagem que chegou aqui, a imagem de Nossa Senhora da Abadia que chegou aqui em 1748. Atualmente, uma fita sai debaixo aí dessa imagem e as pessoas passam em volta dessa fita para que elas possam, então, receber e agradecer também pelas graças alcançadas, tá? Essas celebrações prosseguem até o dia 15 de agosto, onde são esperados até essa data cerca de 500 mil pessoas aqui no Santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, viu? Uma festa maravilhosa. E, ó, Thaís, tenho certeza, você sabe a origem do nome Muquem? Não sei, Anderson, na verdade não sei. Era uma prática culinária dos índios, que faziam isso para conservar a carne da caça. Esse nome ficou porque desde 1740 esse povoado começou a ser ocupado. Então está aí essa curiosidade, mas o que vale muito grande aqui é a fé desse povo que andou muito para chegar aqui e vai ter muita oração para fazer ainda, Thaís. Que história linda, tradição linda, um prazer ter você ao vivo daí, Anderson. Boa noite para você, ótima festa para todo mundo e Romaria também. E a gente te conta agora que a polícia fez a maior operação da história da corporação em Goiás. Os presos são 6 homens que viviam uma vida de luxo, bancada pelo tráfico internacional de drogas. Vida de luxo, com direito a estouro de champanhe de frente para o mar, carrões na garagem de condomínio fechado e 2 jatos executivos dignos de milionários e capazes de rodar o mundo todo. Essa era a vida dos 6 suspeitos de tráfico internacional de drogas presos pela Polícia Civil. As prisões ocorreram no Pará, em Goiás e São Paulo. 2 aviões, 1 helicóptero e 11 carros de luxo foram apreendidos. Além de R$500 milhão em notas de real, dólar e euro. A gente vê que não é uma quadrilha de reais, é uma quadrilha de milhões e milhões de dólares. A quadrilha contratava pilotos para transportar cocaína da Bolívia, Peru e Colômbia de avião para o Pará e Goiás. Essa droga não ficava aqui no Brasil. Era levada para a Europa de 2 formas. Em menor quantidade dentro de bagagens de passageiros de voos comerciais ou em grande quantidade dentro de contêineres de navios. Segundo a Polícia Civil de Goiás, uma carga de meia tonelada chegou a ser apreendida em junho deste ano no Porto de Santos. A gente tem a noção que eles exportavam cerca de 500 quilos de cocaína por mês. Isso nós estamos falando de cerca de 40 milhões de dólares. 7 suspeitos estão foragidos, entre eles 3 pilotos de avião. Eles vivendo uma vida de luxo e a gente vivendo a consequência desse tráfico, a violência que a gente tem no nosso país. Agora, às 7h18, a polícia já está investigando a atitude de um comerciante de Catalão. E olha só, gente, jogou um balde de água num homem que estava sentado na mercearia dele. Esse vídeo causou a maior polêmica, viu? As imagens gravadas por celular ontem à noite, dá para ver que o homem conversa com o senhor. Não é possível saber o que eles falam. De repente, o homem pega um balde e joga água. Chama a polícia. Eu dou vontade de chamar a polícia. O vídeo foi parar na internet. Em questão de minutos, centenas de pessoas começaram a comentar e a compartilhar as imagens. Nas ruas de Catalão, o assunto é o mesmo. Pessoas revoltadas com a situação. Isso é uma coisa muito desumana, né? Da parte do ser humano. Constrangedor demais, porque ninguém é melhor que o outro. A mercearia amanheceu com as portas fechadas. Por aqui, os comerciantes estão indignados. Muitos não falam porque são vizinhos aqui deste comércio, onde aconteceu a situação na noite de ontem. Algumas outras pessoas quiseram falar com a nossa equipe. Eu acho que foi uma atitude muito grossa, muito agressiva. Eu acho que não faz isso com o ser humano, nem com o animal a gente não faz isso. Nada justifica a pessoa vir jogar um balde de água num morador de rua. A delegacia de Catalão está investigando o caso.
Ao que tudo indica, pelas evidências até agora colhidas, o autor do fato ele responde pelo crime de injúria qualificada. Ele vai ser, vamos lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e ele será ouvido e será encaminhado, o procedimento será encaminhado ao Juizado Especial Criminal. O vídeo causou muita indignação, né? E no fim da tarde, o comerciante procurou a delegacia de Catalão e deu a versão dele. Vamos ouvir. Saí da porta da calçada, ele estava sentado do lado na porta, vomitando, cheiro de tudo sujo, e os clientes tudo reclamando. Eu fui, lavei a calçada, depois que eu lavei a calçada, eu continuei insistindo para que ele saísse de lá, ele não quis. Aí foi aonde eu joguei água nele. Talvez houve um exagero da minha parte, pode ter ouvido sim, reconheço, foi um exagero. Só que não é essa coisa que estão criando na mídia. Mamães e papais, prestem atenção nessa história. Em Goiatuba, uma criança de 3 anos saiu de um centro municipal de educação e foi encontrada chorando sozinha na rua. Essa é a segunda vez que o caso acontece com a mesma criança. Desespero é a palavra que resume o sentimento dessa mãe. Eu estava chegando lá na creche, deparei com o rapaz saindo com a filha dele, ele foi e me falou que tinha achado o Nickerson na rua. Aí veio outra moça em seguida e falou assim, eu acabei de pegar ele na beirada da rua e entreguei para o porteiro. Isso aconteceu na semana passada, quando ela chegou para buscar o filho neste Centro Municipal de Educação Infantil em Goiatuba, no sul do estado. O Nickerson tem só 3 aninhos. Todos os dias a mãe leva a criança a pé para a creche. A região, segundo ela, é sempre muito movimentada na hora do entra e sai das crianças. Essa não foi a primeira vez. Em dezembro do ano passado, o Nickerson foi encontrado do lado de fora da creche. Na época, a mãe conversou com a direção do local, que disse que ia reforçar a segurança para as crianças. Agora, com mais esse caso, a família decidiu registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Goiatuba. Tudo que for produzido aqui na delegacia com relação a esse fato será encaminhado ao Ministério Público e aí ele vai analisar e verificar qual é o melhor caminho para a responsabilização civil, se é que ela existe, né? Nós também procuramos a direção do Centro Municipal de Educação Infantil, Noroel Buzain, e a resposta veio por meio da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Goiatuba. O assessor disse que depois da primeira vez que a criança saiu sozinha da escola, eles reforçaram a segurança. A unidade adquiriu um equipamento de som para passar a chamar as crianças por nome. E a gente viu que só isso não foi suficiente para evitar que um fato dessa natureza se repetisse. Diante desse fato, e precavendo pela segurança das nossas crianças, a unidade tomou a decisão de separar quem é transporte escolar e quem é que reside aqui no setor. Criança é danada mesmo, né? Mas sorte que essa criança estava bem. Imagina o que podia ter acontecido. A Sara disse que vai tirar o filho dessa creche e aguardar até o ano que vem para matricular o menino em outra unidade. Quem não faria isso, né? E o Hemocentro de Jataí está fechado há vários dias. Quem procura a unidade está dando com a cara na porta. Por isso eu vou para lá conversar com a Azaf Alcântara, que tem as informações para a gente. Afinal de contas, o pessoal que depende não deve ter outro lugar para fazer isso, né? Boa noite, Azaf. Olá, Thaís, boa noite para você, para todo mundo. Está fechado há quase 2 semanas. E quem precisa do sangue, o Hemocentro ainda tem sangue no estoque e, se acabar, diz que vai pedir ajuda para o Banco de Goiânia. O Hemocentro atende 11 cidades aqui da região e recebe cerca de 300 doadores por mês. Segundo a Vigilância Sanitária Estadual, o local foi interditado por diversas irregularidades. Nossa equipe foi hoje até o local e não existe nenhuma placa na porta informando sobre o fechamento. Ou seja, as pessoas que chegam lá estão, infelizmente, voltando sem atendimento. O Hemocentro é administrado por uma organização social desde novembro do ano passado, o IDETEC, e por meio de nota, o Instituto disse que foi surpreendido pela interdição. Disse também que os pontos exigidos pela vigilância são problemas antigos, antes da nova gestão, mas que todas as providências serão adotadas para uma nova avaliação da vigilância sanitária. Ainda não tem data certa para a reabertura e nós, claro, Thaís, vamos acompanhar para que essa reabertura seja feita, né? Sem dúvida, né, Azaf? Afinal, o Hemocentro é quase que o coração dos hospitais, todo mundo depende, a gente vai estar de olho nisso. Boa noite para você, obrigada. Veja a seguir, um vereador de Goianápolis é preso por usar um trator da prefeitura na fazenda de Amado Batista.
E os animais silvestres estão em perigo. Queimadas fazem esses bichinhos procurar abrigo nas cidades. Daqui a pouquinho a gente está de volta, eu aguardo vocês. 7h27. Bem-vindo você que está chegando. E um vereador de Goianápolis foi preso em flagrante, olha só, usando um trator da prefeitura para fazer uma obra na fazenda do cantor Amado Batista. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Lorena Gomes. Como é que foi essa história, Lorena? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. O vereador, que não teve o nome revelado pela polícia, ele estava dirigindo um trator e fazendo uma obra dentro da fazenda do cantor Amado Batista, em Goianápolis. Ele foi preso em flagrante pela polícia, suspeito de peculato, que é um crime de desvio cometido pelo funcionário público. De acordo com a polícia, ele não teria apresentado um documento que autorizasse o empréstimo dessa máquina. E ele disse também que estava fazendo a obra a pedido do prefeito da cidade, Francisco de Moraes. O prefeito deve ser ouvido, o cantor Amado Batista também, para prestar esclarecimentos. De acordo com a prefeitura, o ato não seria crime. Na realidade, ele seria até previsto em uma lei orgânica municipal. A lei diz que é possível fazer o empréstimo de máquinas e funcionários da prefeitura desde que haja a assinatura de um termo de responsabilidade. Nós entramos em contato também com o cantor Amado Batista, que disse que, de fato, pediu sim uma ajuda ao prefeito da cidade para fazer a obra, que sabia que isso estava previsto em lei, mas que não teria assinado nenhum termo de responsabilidade. Thaís. Obrigada, Lorena. Vamos acompanhar essa história direitinho para saber exatamente o que aconteceu, quem tem responsabilidade e se há mesmo alguma infração aí por aí. Boa noite, muito obrigada. Bom, a gente segue agora com notícia que destaca o nosso estado no agronegócio. O IBGE divulgou que essa será a maior produção de milho da história de Goiás. E Rio Verde, como todo mundo sabe, no sudoeste do estado, é o município que mais produz milho safrinha em Goiás e o terceiro no ranking nacional. O Olavo está terminando de colher os 500 hectares de milho. A produção superou o esperado, 150 sacas por hectare. Apesar que plantou um pouco tarde, mas a gente sabia que ia ter uma produção alta. Pelo fator da chuva que não faltou e da tecnologia empregada, né? Boa parte dos produtores terminou a colheita da safrinha na região. Essa semana o IBGE divulgou dados prevendo que essa será a maior produção de milho safrinha da história de Goiás. A estimativa é de que sejam colhidas mais de 9 milhões de toneladas, um crescimento de 31% em relação ao ano passado. Rio Verde é o município que mais produz milho no estado, é o terceiro no ranking nacional. A produção dessa safrinha deve ser de 1.700.000 toneladas. E a produção de sorgo também deve aumentar, consolidando Goiás como o maior produtor do país. O IBGE prevê ainda aumento de mais de 50% na safra do algodão. O aumento da área plantada foi decisivo nesse crescimento. São mais de 42 mil hectares. Seu Volmir foi um dos produtores que decidiram plantar mais neste ano. Passou de 700 para 900 hectares. Esse ano foi muito bom, o clima ajudou bem, né? A chuva contribuiu aí com a cultura, né? A gente está estimando uma produção muito boa para esse ano. A temperatura fica acima dos 30 graus na maior parte do estado, com sol forte e poucas nuvens. Mais quente no oeste e norte de Goiás. Em Anápolis, calor de 27 graus. Em Rio Verde, Caçu e Jataí, a máxima fica em torno de 31. Em Porangatu, 34 graus. E vocês viram aí umidade de 19%, tempo muito seco e a gente tem visto muitas queimadas por aí. E os animais silvestres vão ficando cada vez mais sem espaço e acabam vindo procurar abrigo nas cidades. Tem muito morador se deparando com bichinhos inusitados dentro de casa. Vamos ver. A Sônia levou um baita susto com o visitante inusitado. Vou pegar aqui. Ela chamou os bombeiros para resgatar o ouriço que estava em busca de comida. Encabulado com o tamanho dele, muito grande.
Até julho deste ano, o Corpo de Bombeiros resgatou 3.366 animais silvestres em todo o estado. A maioria deles em rodovias ou em áreas urbanas. E nessa época de seca, esse tipo de ocorrência se torna ainda mais frequente, já que os animais saem dos seus habitats naturais em busca de abrigo. A Elisângela está cuidando em casa desta siriema. Ela foi atropelada na BR-060 em Pirenópolis. A suspeita é de que fugia de uma queimada. Cabo Roberto, trouxe essa siriema lá de Pirenópolis. Está com a pata quebrada. Coitada. A médica veterinária tem autorização do IBAMA para tratar em casa animais nessa situação. Como não tem um local para fazer esse atendimento, eu acabo recebendo esses animais, cuido e quando há possibilidade de devolvê-los à natureza, a gente devolve, né? Esse macaco guariba também foi atropelado ao tentar atravessar uma rodovia em Rio Verde, no sudoeste do estado. Ele teve ferimentos nas patas e foi levado para uma clínica. O jabuti não teve tempo de chegar na rodovia. Ele foi resgatado pelos bombeiros em meio às chamas numa mata, em Itumbiara. A queimada acaba provocando a morte de muitos animais ali. Os animais se arriscam atravessando rodovias, com isso eles também morrem ali na travessia de rodovias. E os que conseguem sobreviver buscam ali as áreas urbanas em busca de alimento e abrigo. É responsabilidade de todos nós proteger o habitat natural desses animaizinhos, né? Bom, eu agradeço a sua companhia, foi um prazer estar com vocês. A gente encerra o jornal de hoje com imagens de Itumbiara. Uma excelente noite para vocês, excelente fim de semana. Obrigada, tchau, tchau.